Boa noite, gente. O nosso grupo vai falar sobre via de controle hormonal e nervoso, como o corpo regula suas funções. Ele é formado por eu, Amanda, o João Otávio, a Giovana, o Pietro e a Stephanie. De início, o que é o controle hormonal? É a regulação endócrina, que é realizada por meio de um mecanismo denominado retroalimentação ou feedback, pelo qual o nível de um hormônio no sangue determina a estimulação ou a inibição de determinada glândula. O feedback pode ser designado como positivo, quando a concentração final de um dado hormônio estimula sua própria produção, ou no caso inverso, é classificado como feedback negativo. A adenohipófise, por exemplo, estimula o desenvolvimento e funcionamento da tireoide, das glândulas sexuais, córtex suprarrenal e, por sua vez, é regulada por estas glândulas. O sistema de controle rápido do corpo, a via nervosa, é um mecanismo mais rápido de controle de organismos. Ela funciona através de impulsos elétricos conduzidos pelos neurônios, permitindo respostas imediatas e estímulos. Por meio do sistema nervoso, o corpo recebe informações do ambiente, processa no cérebro ou medula e envia comandos precisos para músculos e órgãos. É essencial para o movimento, reflexo, dor, postura e todas as respostas rápidas que garantem a manutenção da homeostase. Oi, boa noite. Eu sou o Pietro e eu vou explicar para vocês como o corpo controla as suas funções por duas vias principais. E eu vou falar uma delas, que é o sistema nervoso. Vou explicar de forma simples como funciona esse sistema. Basicamente, ele é a central de comando do nosso corpo e ele faz tudo acontecer rápido. Sentir, reagir, se mover, pensar. Isso porque ele usa sinais elétricos para levar informações de um lugar para o outro, em milésimos de segundo. A gente divide o sistema em duas partes, o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula. Funciona como o chefão, analisando tudo o que chega, decidindo o que precisa ser feito. Já o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos que ligam o corpo inteiro a esse centro de comando. E dentro dele existe o sistema nervoso autônomo, que cuida das funções que acontecem sem a gente pensar, como o batimento cardíaco e a respiração e a digestão. Para você entender como isso acontece na prática, imagina você encostar em algo quente. Na hora, os sensores da pele mandam um sinal tão rápido para a medula que antes mesmo de você pensar, seu corpo já puxa a mão de volta para evitar uma queimadura. Depois o cérebro interpreta o que aconteceu, mas a resposta já foi dada. Isso mostra o quanto o sistema nervoso é eficiente e essencial para manter o corpo funcionando bem e reagindo ao ambiente. Oi gente, boa noite, eu sou a Stephanie Ribeiro e eu vou falar sobre a outra via principal do nosso corpo, que é o sistema endócrino. Bom, o sistema endócrino ele é formado por glândulas que produzem hormônios, substância química liberada na corrente sanguínea que regulam várias funções do corpo. Esses hormônios eles agem mais lentamente do que os impulsos nervosos, porém seus efeitos costumam ser mais duradouros. As principais glândulas do sistema endócrino é o hipotálamo, que ele é considerado o chefão do sistema endócrino. Controla a hipófise e regula a fome, sede, temperatura corporal e emoções. Ele também produz hormônios como ADH e a ocitocina, que são liberados pela hipófise. Também temos a glândula pineal, que ela produz a melatonina, o hormônio do sono. Ela regula o sono. Também, gente, temos a hipófise, que ela é chamada de glândula mestra porque comanda várias outras glândulas. Ela libera hormônios que regulam o crescimento, a tireoide, adrenais, ovários e testículos. Exemplos disso é o GH, que é o do crescimento, o TSH, que estimula a tireoide, o ACTH, que estimula as adrenais, e o FSH e LH, que é do ciclo reprodutivo. Também temos a tireoide, que ela controla o metabolismo, energia e temperatura corporal e produz a TT, T3 e T4. Também temos o timo, que ele atua no sistema imunológico. Ele matura os linfócitos T, que são importantes na defesa do corpo, e tem a função mais ativa na infância e diminui com a idade. Temos a glândula adrenais, que produzem hormônios ligados ao estresse, metabolismo e à pressão arterial. Principais hormônios: cortisol, adrenalina, noradrenalina e
aldosterona. O pâncreas, que regula a glicose no sangue, produz a insulina, baixa a glicose, e o glucagon, que aumenta a glicose. Tem os ovários, que é nas mulheres, né, que produzem o estrogênio e a progesterona, que ela regulam o ciclo menstrual, o desenvolvimento feminino e a gestação. E os testículos, que é nos homens, que produzem testosterona, responsável pelo desenvolvimento masculino e produção de espermatozoides. Cada uma dessas glândulas, elas produzem hormônios específicos e essenciais para o funcionamento adequado do organismo. Bom, como que funciona cada hormônio? Cada hormônio ele age apenas em suas células-alvo, ou seja, tecidos ou órgãos que possuem receptores para aquela substância. Isso garante que cada hormônio tem uma ação específica e controlada. Eu sou Giovana e eu vou falar sobre a importância da fisioterapia nessa área. Entender o sistema nervoso e o sistema endócrino é fundamental para a fisioterapia, porque são eles que controlam praticamente todas as funções que o fisioterapeuta avalia e trabalha, como movimento, força, coordenação, equilíbrio, metabolismo, energia e dor. O sistema nervoso comanda a contração muscular, os reflexos e a sensibilidade, enquanto o sistema endócrino regula a glicose, o metabolismo, a recuperação muscular e a resposta ao estresse. Quando um desses sistemas está alterado, o paciente pode apresentar fraqueza, fadiga, dor, lentidão motora, perda de equilíbrio ou dificuldade de responder ao exercício. Por isso, o fisioterapeuta precisa compreender como esses sistemas mantêm a homeostase para interpretar corretamente os sinais do corpo. Tudo bem? Eu sou o João Otávio e eu vou falar como que as vias nervosas e as vias endócrinas ou hormonais interagem entre si. Bom, o sistema nervoso e o sistema endócrino trabalham juntos o tempo todo para poder manter um corpo equilibrado, que no caso é a homeostase. Eles se comunicam principalmente por meio do hipotálamo, que é o chefão que conecta os dois sistemas. E o sistema nervoso percebe o que está acontecendo. Ele recebe informações rápidas do corpo e do ambiente, tipo estresse, temperatura, dor, emoções e esse tipo de coisa. E ele reage em milissegundos. O sistema nervoso manda sinais para o hipotálamo. O hipotálamo recebe esses sinais e decide precisar ativar hormônios. O hipotálamo ativa a hipófise e ele solta hormônios que vão dizer para as glândulas o que fazer. É tipo um, ei, precisamos de mais energia, algo desse tipo. Isso no sentido de movimento, movimento muscular, coisa do tipo. As glândulas liberam hormônios para poder ajustar o corpo. Aí entram a tireoide, as suprarrenais, os ovários, testículos, pâncreas, etc. Os hormônios agem mais devagar que nervos, mas têm efeito prolongado. Exemplo prático, que vai ficar mais claro para vocês. É tipo assim, você tomou um susto, aí o sistema nervoso vai lá e determina que você tomou o susto e ativa o hipotálamo. O hipotálamo ativa as glândulas suprarrenais, as suprarrenais liberam adrenalina e cortisol e o corpo reage. O coração acelera, respiração aumenta, músculos ficam prontos para ação. Os nervos, então, em resumo, são de resposta rápida. Hormônios são de manutenção da resposta por mais tempo. Em resumo, o sistema nervoso ele é só mais rápido, um estímulo elétrico, o sistema endócrino ele é mais lento, hormonal. O hipotálamo é a ponte entre os dois, é a transição entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. Eles trabalham juntos para manter o corpo equilibrado, a homeostase. Agora você podia despedir, né? O meu é o último? Eu vou dar uma porcentagem no meu para ficar maior, senão não vai dar 15 minutos. E esse foi o nosso trabalho sobre as vias nervosas e as vias endócrinas. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Você sabia que o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo? Pois é, este conjunto de glândulas é muito importante e aposto que você vai querer saber como ele funciona. Então, assista este vídeo. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos onde atuam. Junto com o sistema nervoso, esse sistema coordena todas as funções do nosso corpo. Mas você sabe o que são hormônios? Os hormônios são substâncias químicas que equilibram as funções biológicas do corpo. No corpo humano, eles são responsáveis pelo metabolismo, crescimento, sexualidade e outras coisas. São produzidos pelas glândulas, tecidos especializados e neurônios. Então, para a gente entender como funciona o sistema endócrino, nos resta saber o que são as glândulas.
Afinal, o sistema endócrino é formado por várias delas. Glândulas são estruturas formadas por tecido epitelial capazes de produzir substâncias que são chamadas normalmente de secreções e podem ser produzidas e lançadas dentro do nosso corpo ou fora dele. As glândulas do sistema endócrino, ou seja, as glândulas endócrinas, estão localizadas em diferentes partes do corpo. São elas a hipófise, tireoide e paratireoides, timo, suprarrenais, pâncreas e as glândulas sexuais. Vamos conhecer cada uma delas? Começando pela hipófise, que está localizada no centro da cabeça, na base do cérebro. Ela produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. É considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide e as glândulas sexuais. É a patroa. O excesso da produção do hormônio do crescimento causa o gigantismo, e a falta dele provoca o nanismo. Outro hormônio produzido pela hipófise é o antidiurético, ADH, substância que permite ao corpo economizar água na hora da excreção da urina. Descendo um pouco, vamos chegar na tireoide, que está localizada no pescoço e produz T3 e T4, hormônios que controlam a velocidade do metabolismo celular, a manutenção do peso e do calor corporal, do crescimento e do ritmo cardíaco. O hipertiroidismo, por exemplo, é o funcionamento exagerado da tireoide. Acelera todo o metabolismo e a pessoa emagrece por gastar mais energia. Já o hipotiroidismo é o oposto, quando a tireoide trabalha menos. Assim, o metabolismo se torna mais lento e gera outros tipos de complicações. Aqui perto, atrás da tireoide, vamos encontrar outra glândula, as paratireoides, que são 4 pequenas glândulas que produzem o paratormônio, hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Descendo um pouco, chegaremos no timo, que está situado entre os pulmões. Ele produz um hormônio que atua na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções. Acima dos rins, encontramos as glândulas suprarrenais, que produzem a adrenalina, hormônio que prepara o corpo para a ação. Mais abaixo, temos o pâncreas, que é uma glândula mista, porque além dos hormônios insulina e glucagon, produz também o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado e desempenha um papel importante na digestão. A insulina é o hormônio que controla a entrada da glicose nas células e o armazenamento no fígado, na forma de glicogênio. A falta ou a baixa produção de insulina provoca o diabetes, doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue. E o glucagon funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia. Nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, que estimula a quebra do glicogênio em moléculas de glicose e a envia para o sangue, normalizando a glicemia. E então chegamos nas glândulas sexuais, que são os ovários, no sistema reprodutor feminino, e os testículos, no sistema reprodutor masculino. Os ovários e os testículos são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise. Assim, os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios responsáveis pelo surgimento de características secundárias femininas, como aumento dos seios, acúmulo de tecido adiposo nas coxas e quadris. E os testículos produzem hormônios como a testosterona, responsável pelo aparecimento e crescimento de barba, voz grave, ombros volumosos e etc. Estas são as glândulas do sistema endócrino. Você lembra? Hipófise, lá na cabeça. Tireoide e paratireoide, na garganta. Timo, entre os pulmões. Suprarrenais, acima dos rins. Pâncreas e as glândulas sexuais, que estarão no abdômen nas mulheres, ovários, ou na bolsa escrotal nos homens, testículos.